Transporte coletivo tem linhas alteradas pela prefeitura. Usuários se queixam da aglomeração nos pontos improvisados. Preços dos combustíveis podem subir em plena pandemia. Fake news, agora é crime na Bahia criar, promover e compartilhar conteúdos falsos. Casos de Covid-19 notificados tardiamente podem passar por auditoria. Hoje é quarta-feira, dia 3 de junho. O UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Você que estava acompanhando a Hora do Enem, seja bem-vindo ao UESB Notícias desta quarta-feira. Agora é hora de informação, formação e conhecimento. Com a reabertura do comércio, cresceu a demanda pelo transporte coletivo urbano. Mas quem depende do transporte público precisa ficar atento às mudanças realizadas pela Prefeitura em todas as linhas. O repórter Tiago Henrique acompanhou um pouco dessa rotina com pontos improvisados e muita aglomeração. Confira. Seu Antônio César usa o transporte coletivo todos os dias para trabalhar. Ele disse que é um perigo esperar o ônibus nos pontos, pois existe muita aglomeração e ainda a falta de fiscalização. Eu estou sempre aqui, que trabalho no setor que eu ando muito, pego muito ônibus aqui, e eu não vejo fiscalização, não vejo higienização, vejo muita aglomeração. Os ônibus chegam, as pessoas passando em cima do outro, e principalmente a falta de respeito com os mais velhos. O transporte coletivo de Vitória da Conquista começou a operar em novo horário nesta segunda-feira, 1º de junho. A operação especial foi adotada após a reabertura gradual das atividades econômicas no município. De acordo com a nova operação, as linhas da Aviação Cidade Verde, R12, R15, R19A, R20, R22, R24, R27, R23, R9, R10, R19, D33, P50 e P54 vão funcionar aos sábados em horário normal. A linha R9 em dia útil obedecendo a tabela 1, 3 e 5. A R11 aos domingos, pela tabela 2. R14 aos sábados, com a tabela 1 e 3. A R19 também aos sábados, com a tabela 2. E as linhas D34, D35, D36, R21 e P52 não vão operar. Já as linhas operadas pela Prefeitura da Aviação Rosa, R1, R3, R4, R5, R6, R8, R17, R13, R7, R18, R61, R62 e R64 vão funcionar aos sábados em horário normal. A D39 vai operar em dia útil, no horário de pico. A D30 nos domingos, no horário de pico, com a tabela 2 e 4. As linhas D32, R25, D44, R2 e R63 também aos domingos em horário normal. E a R65 e a R66 às 7h30 da manhã, 8h30 da manhã, meio-dia e 30, 1h30 da tarde, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. A higienização está sendo feita todas as vezes que os ônibus completam o trajeto. Assim que os ônibus param, a equipe higieniza a área interna do veículo. Motoristas que não quiseram se identificar e nem gravar a entrevista relataram que os passageiros só podem ser transportados de máscaras e sentados, mas que existem linhas onde ônibus estão lotados. É o caso da linha R12, Patagônia Centro. Eles também afirmaram que não está acontecendo a fiscalização, informada anteriormente pela Prefeitura. Nós solicitamos entrevista com o secretário de Mobilidade Urbana para esclarecermos essas denúncias, mas não tivemos retorno. Com a reforma do terminal da Lauro de Freitas, os usuários têm enfrentado transtornos. As pessoas têm ficado aglomeradas embaixo de marquises como essa aqui atrás, expostas à chuva e ao sol. E agora, com a reabertura do comércio, o movimento aumentou, quebrando as regras de distanciamento social. A gente não vê segurança, não vê alguém para orientar, está muito perigoso. Não está sendo fácil o transporte em Conquista. Foi uma mudança que fez, mas acho que o radicalismo que fizeram não prevaleceu, não ajudou a todos.
E olha só, mais uma possível dificuldade para se locomover. O preço dos combustíveis pode sofrer reajuste. Nesse momento de pandemia, o preço final ao consumidor pode ser maior. Entenda os motivos na reportagem. Em meio à pandemia, a Petrobras aumentou os preços médios da gasolina mais uma vez em suas refinarias. O novo reajuste foi de 5% e já está valendo desde o dia 27 de maio. Já o diesel aumentou 8% e entrou em vigor no dia 18 de maio. Esse é o quarto aumento no preço da gasolina só no mês de maio. O diesel teve 2 reajustes. Conversando com alguns gerentes de postos de gasolina aqui de Vitória da Conquista, eles disseram que até o momento esse reajuste não foi repassado para os postos. O repasse dos reajustes em valores dos combustíveis, cobrados nas refinarias aos consumidores finais nos postos, não é imediato e depende de uma série de questões, como margem da distribuição e revenda, impostos e adição obrigatória de etanol anidro. Para o economista Marcos Tavares, não há razões para tantos reajustes. Ao longo de 4 anos, 3 anos e alguns meses, nós tivemos quase 300 variações. Ou seja, o preço oscilou bastante, tanto para cima quanto para baixo, mais para cima do que para baixo. Isso se dá em função do seguinte motivo, ou de algumas razões que a gente poderia elencar aqui. A primeira é, a partir de 2016, outubro de 2016, o governo Temer passa a adotar uma política de preço internacional ao preço dos combustíveis no Brasil, ou seja, ele deixa de ser administrado pelo governo brasileiro, como era até então, e passa a ser determinado esse preço pelo mercado internacional. Logo, variações no preço do dólar e variações no preço do barril de petróleo no mercado internacional impliquem aumento no preço dos combustíveis no Brasil. Esse é o principal motivo. O economista explicou que o preço dos combustíveis foi bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus, em decorrência das medidas de isolamento social, e que o governo brasileiro deixou de priorizar o refino, causando alta nos preços, prejudicando os consumidores. Uma dessas variações é que o governo brasileiro deixou de priorizar o refino do petróleo aqui no Brasil e hoje refina muito menos que a capacidade instalada. Logo, a gente passa a depender de importação de combustíveis. Essa importação vem com preço baseado no petróleo internacional, no preço do barril de petróleo internacional e também nas variações do dólar. Logo, nós temos um preço que sempre tende a subir e isso prejudicando os consumidores finais, que são todas as pessoas que têm carro, caminhões, que trabalham com esses veículos ou que usam para passeio. Fake news, o compartilhamento de notícias falsas, pode causar danos imensuráveis na vida de qualquer pessoa. Agora, na Bahia, é crime criar, promover e compartilhar esse tipo de conteúdo, graças a uma lei sancionada pelo governo do estado. A reportagem é de Cris Santana. Hoje a comunicação, o acesso à informação se tornou mais fácil. A gente pode até dizer que está na palma da mão. Basta ter um aplicativo de mensagens e pronto. Compartilhar diversos conteúdos já faz parte da nossa rotina. E quando esta informação não é verdadeira? Ou de repente alguém usa de seus dados na internet para criar perfis falsos? Esta mulher não quer se identificar, mas foi vítima de uma divulgação falsa nas redes sociais. Tendo a vida pessoal prejudicada por conta da situação, agora ela corre atrás de justiça. Tem 3 anos que eu tenho sofrido fake news nas redes sociais. Uma pessoa cria perfil meu, passa meus contatos, fica me taxando como garota de programa nas redes sociais, envia fotos minhas, fotos da minha filha. E até o momento eu não tive nenhuma solução. Mesmo depois de ter feito vários boletins de ocorrência, mesmo tendo processo na justiça, e até o momento eu não tive nenhum resultado. Então eu venho apelar para que a justiça seja mais rápida para punir essas pessoas. Segundo o presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia, as redes sociais acabam por potencializar as fake news. Esse é um fenômeno da atualidade, é um fenômeno da modernidade, em especial potencializado pelas redes sociais e pela internet. E nós precisamos cuidar disso e ter muito afinco na apuração rigorosa das notícias.
as redes sociais, a internet, ela potencializou a divulgação de fake news que podem destruir a imagem de instituição, pode destruir a imagem de uma pessoa. Essas notícias fraudulentas têm um poder devastador na sociedade moderna, mediada pelas redes sociais. A comodidade do rápido acesso à informação e também a facilidade de compartilhamento é positivo, mas também pode ser uma armadilha, já que em meio a tantas notícias, algumas podem não ser verdadeiras. E recentemente o governo do estado sancionou uma lei contra essas informações falsas, conhecidas como fake news. Agora, criar esse tipo de conteúdo, promover e compartilhar é crime na Bahia. É um importante passo no combate ao cenário de desinformação que vivenciamos hoje. A partir dela, pequenos produtores de conteúdo falso pensarão se realmente vale a pena continuar em um negócio que está sujeito a multas de até R$20 mil. E quem distribui também terá essa preocupação, pois se for descoberto, terá que pagar multa. A professora tem realizado diversas pesquisas e acompanhado alguns casos de fake news na região. E ela aponta um dos caminhos para combater o problema. É preciso responsabilizar as plataformas Google e Facebook pelo conteúdo que circulam em seus ambientes, pois já está comprovado que são nelas que estão o maior número de conteúdo desinformativo. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu nublado na maior parte do tempo e pode chover leve em alguns pontos de Vitória da Conquista. A temperatura oscila entre 17 e 27 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades da região sudoeste. Variação de nebulosidade em Brumado. A mínima é de 19 graus e a máxima pode chegar aos 30. Em Itapetinga, céu nublado. Por lá, os termômetros variam entre 20 e 30 graus. Céu nublado e chove leve em Jequié. A menor temperatura registrada na cidade é de 21 graus e a máxima de 29 graus. No próximo bloco, subnotificação e auditoria no SUS para analisar notificações tardias. Voltamos em instantes. Neste período de quarentena, é sempre importante esclarecer algumas dúvidas. Então, fique atento. Álcool em gel é mais eficaz que água e sabão para me proteger? Não. O álcool em gel é de uso complementar. Higienize as mãos, rosto e pulso com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Após a lavagem, o álcool gel pode ser também utilizado. E você pode tirar as suas dúvidas sobre a Covid-19. Basta ligar para o Telecoronavírus 155 e uma equipe estará de plantão 24 horas para te atender. Você não está sozinho. TV UESB com você na luta contra o coronavírus, porque a informação é necessária, mas é essencial que ela seja com responsabilidade. O UESB Notícias está de volta e você acompanha agora os últimos números da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Vamos conferir na tela. São 1.509 casos notificados, né? Eram 1.489, houve um salto aí para 1.509 casos notificados, 178 confirmados, 1.058 casos descartados, 273 estão em investigação, 37 em recuperação, são 36 casos, 136 casos curados e 5 óbitos em Vitória da Conquista. São 137 casos confirmados laboratorialmente e 41 confirmados por testes rápidos. Continuamos aí conferindo o índice de ocupação de leitos em Vitória da Conquista. 51 leitos disponíveis de UTI e 56% deles já estão ocupados. São 64 leitos clínicos e 15,6% deles já estão ocupados. Vamos continuar conferindo os números aqui. O índice de isolamento social em Vitória da Conquista, em um dos 6, muito abaixo do ideal, em 37,4%, enquanto a taxa ideal de isolamento é de 60% a 70%, segundo os parâmetros da OMS.
Vamos conferir o isolamento em outros municípios. Em Salvador, 44,10%, Ilhéus, 43,9%, Itabuna, 42%, Itapetinga, 39,2%, Jequié, 40,30%. Todas as cidades, o isolamento caiu, né? Provavelmente por conta das reaberturas dos comércios. Vamos continuar então conferindo? Esse foi o boletim dos números da Covid e Vitória da Conquista. Bem, a subnotificação é uma realidade mundial. O número insuficiente de testes compromete as ações para conter o avanço do novo coronavírus. O governo do estado propôs uma auditoria no SUS para analisar os motivos de notificações tardias. Confira na reportagem de Gabriel Pires e Davi Santana. Um dos 5 mortos por Covid-19 em Vitória da Conquista é Adi Ferreira dos Santos, de 76 anos. Ele apresentou um quadro gripal, fortes dores de cabeça, inflamação na garganta e tonturas. Foi atendido na unidade de saúde do bairro Jardim Valéria no dia 13 de abril e também na unidade de pronto atendimento no dia 17. Segundo Anderson, filho de seu Adi, os profissionais de saúde receitaram dipirona para combater a gripe e medicamentos específicos para a labirintite. Mas no dia 23, seu Adi veio a óbito e só depois da morte foi diagnosticado com Covid-19. Buscando orientações no campo jurídico, né, para ver as providências legais e cabíveis para essa situação, ou para estas situações, né, que foram mais de uma, de irresponsabilidade, de negligência, de ingerência, né, de desinformação, né, que colocou em risco a vida de muita gente. O caso de seu Adi é um entre tantos brasileiros que tiveram sintomas de coronavírus, não foram testados e só receberam o diagnóstico após perderem a vida. Para combater essa notificação tardia, o governo do estado solicitou ao SUS uma auditoria para analisar casos como esse. Os perigos principais da subnotificação são o alastramento da doença e um diagnóstico mais tardio com um paciente mais grave. Estudos da Organização Mundial da Saúde indicam que a subnotificação é uma realidade mundial. E para ter um panorama mais concreto de casos de coronavírus, o ideal é uma testagem em massa da população. Existe uma demanda, sim, subnotificada, que a gente já identifica. Hoje a gente já consegue fazer toda a identificação, como está, inclusive, no site da Prefeitura, em relação aos bairros que são mais acometidos. E também a gente precisa fazer com que a população compreenda em que momento fazer o teste. Porque às vezes quer fazer muito cedo e não vai dar certo. O que a gente precisa é orientar e educar em que momento fazer cada teste, para que também não fique subnotificado. Mas enquanto não dispomos de testes suficientes e os casos de coronavírus sobem a cada dia, o recomendado ainda é o isolamento social. Então a gente reforça a necessidade do isolamento, uma vez que a gente não conseguiu abranger ainda 100% da população. A gente pede até encarecidamente que a população se cuide, use máscaras, álcool gel. Sem os devidos cuidados por parte da população, pode gerar uma rápida subida do nosso pico, né, da nossa curva de pacientes contaminados e do número de casos graves, né? O ano de 2020 tem sido de desafios para todo mundo, especialmente para os profissionais da arte e da cultura. Mesmo com todas as adversidades, uma escola de teatro de Vitória da Conquista passou a se reunir e ensaiar virtualmente. E hoje apresenta uma mostra cult online. Confira com a repórter Joana Rocha. Microcenas teatrais, jogos de improviso, esquetes musicais. Você acha que só pode ver isso presencialmente dentro de um teatro? Continue dentro de casa, amigo. A partir de agora, eu vou te mostrar como ir até o teatro virtualmente, aqui mesmo de Vitória da Conquista. Mesmo com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, especialmente para a arte e cultura, uma escola de teatro de Vitória da Conquista vai levar ao público essa manifestação artística. A gente decidiu reinventar esse modelo de aula de teatro, fazê-la à distância, online, por entender que essas aulas estavam sendo muito úteis também para os alunos conseguirem passar por esse momento de dificuldade para todo mundo, né? A apresentação virtual também gera uma grande expectativa entre os participantes. Nos bastidores e ensaios,
eles tiveram que se adaptar a esse novo cenário. Sou bem animado para a apresentação que eu estou fazendo lá na Casa Azul. E eu estou desse jeito porque é bem diferente das apresentações que eu faço lá na escola. Uma experiência totalmente nova, não só para a gente que vai apresentar, mas para todo mundo que vai assistir, ter um teatro dentro da sua casa, na tela de celular, computador, televisão. Crianças, adolescentes e adultos são provocados, através da arte, a aproximar as pessoas, levando entretenimento em meio às adversidades. A gente vai fazer um apanhado, né, do que a gente trabalhou com as crianças, com os jovens, com os adultos, como se fosse uma amostra mesmo dos processos que a gente está conduzindo nos cursos online e também uma amostra para marcar simbolicamente esse término de semestre, essa conclusão do trabalho e por último para que a gente possa mostrar, né, para o público essas cenas teatrais que os alunos e alunas vão encenar. A gente reinventou uma forma de estudar nos encontros semanais, o que foi incrível para a gente conseguir se aproximar e ver o teatro por outros âmbitos, mantendo os jogos e tendo uma base teórica também que foi incrível, né? Foram incríveis as discussões. Prepare a pipoca, pessoal. As cortinas do Teatro Virtual vão ser abertas às 7h30 da noite desta quarta-feira, 3 de junho. O palco? O canal do YouTube da Casa Azul Teatro Escola. E eu tô aqui para convidar vocês para terem essa experiência do que é se envolver com a arte, do que é se envolver com o teatro. 7h30 da noite dessa quarta-feira vai ser uma transmissão simultânea, então tem que estar lá nesse momento para assistir. A gente assim preserva um pouco dessa efemeridade, né, que o teatro tem, dessa presença necessária de todo mundo ao mesmo tempo assistindo aos espetáculos. Então, espero vocês. Espero que nessa quarta-feira, você que está aí de casa assistindo, vá lá no canal do YouTube da Casa Azul, às 19h30, assistir a nossa apresentação, que eu e meus amigos da Casa Azul preparamos com todo carinho para vocês. Um beijo! E essa edição do nosso UESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. E para enviar a sua sugestão, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.